Irmãos, nós vamos conversar sobre o evangelismo pessoal, tá? Então, não vai ser uma mensagem. Se você tem perguntas para fazer, pode fazer. Se você tem alguma colocação para fazer, pode fazer. Tem vários pastores aqui conosco. É excelente, né? Eu me lembro quando meu filho, Deus chamou ele para o ministério e nós ordenamos ele pastor. Eu falei 3 coisas para ele. Ele nunca esqueceu. Eu falei assim: primeiro, você não deve deixar de estar com os incrédulos. Você deve continuar tendo amizades, conhecidos, amigos, pessoas que são incrédulas no teu círculo de amizade. Porque conhecendo os incrédulos, você vai conhecer o mundo no qual você vive. Você não deve deixar de discipular as ovelhas da igreja. Porque discipulando as ovelhas da igreja, você vai conhecer o coração do teu rebanho. E você não deve deixar de estudar a palavra, para que você suba no púlpito e sempre tenha uma palavra fresca da parte de Deus para o teu povo. E ele falou assim: só isso? Eu falei: só isso, nada mais. Nada mais. E ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Ontem mesmo eu falei com ele, lá na Espanha. Ele falou: pai, eu estou saindo com 2 famílias da escola da minha filha, que nos convidaram para comer. E nós estamos saindo com essas 2 famílias novas, que eu nunca saí com eles. Nós estamos indo com eles para comer junto. Né? Então, amados, esse é o nosso grande desafio. Né? A colheita é segura. Não esqueça disso. A colheita é segura, porque ela não depende nem de mim, nem de você. Para nada. A gente lança a semente e espera que cresce. Nós não vamos poder fazer crescer, nós não vamos converter ninguém. Você não vai converter ninguém, você não tem poder para isso, e eu também não. E graças a Deus que eu não tenho poder para converter ninguém. Porque se dependesse de mim, o peso seria muito grande para carregar. Não é verdade? Cada pessoa que rejeita o evangelho, então a culpa é porque eu não fui eficaz no que eu fiz. E eu não posso carregar esse peso desse mundo perdido. Nós temos que aprender a lançar corretamente a semente. Até o crescimento, amados, não depende de nós, não depende do pastor. Viu, pastor? Os pastores estão aqui. Às vezes a gente sofre porque a igreja não cresce. A igreja não... Né? Escuta. E às vezes não. Você espera que... Até o crescimento. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? É Deus. Então, até o crescimento do crente não depende de nós. Depende da obra de Deus na vida de cada um. Né? Mas a colheita, porque depende dele, a colheita é segura. É segura. E isso é o que nós temos que nisso nós temos que descansar. Amém? Vamos começar? Então, nós vamos falar sobre evangelismo pessoal. Se tem pergunta, como eu falei, olha, levanta a mão, pergunta, tá? Se eu não sei responder e os pastores que estão aqui não sabem responder, você não vai ficar sem resposta. Eu invento alguma coisa, mas resposta você vai ter, tá bom? Tá? Não vai ficar sem resposta, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre evangelismo pessoal. Por quê? Vocês já viram falar no Instituto Agai? É um instituto de liderança cristã. A sede dele está no Havaí e em Singapura. Eles têm as 2 sedes. Eles fizeram uma pesquisa, eu mandei isso para o pastor algum tempo atrás, não sei se ele lembra. Eles fizeram uma pesquisa perguntando como as pessoas receberam o evangelho, de que forma as pessoas chegaram a Cristo. Né? E a resposta dessa pesquisa foi que 49,7% chegaram a Cristo através de quem? De um familiar. 29,9%, quase 30%, chegaram através de quem?
de um amigo. Somando isso aqui, ó, como 50 com 30, dá quase 80% das pessoas chegaram a Cristo através ou de um familiar ou de um amigo. 4,4% através de uma campanha evangelística. 3% através de uma literatura. 2,9% através de um trabalho pastoral. 2,9% através do rádio. 2,4% através de uma mensagem que ele escutou. 2,1% através de outro meio. 1,1% através de um filme e 1% através de uma emissora de televisão, de um programa de televisão. Pergunta que eu faço, de todos esses meios aqui, aonde mais recursos se gasta? A televisão. E qual é o resultado? 1%. Né? É 1%. Amados, ao olhar essa pesquisa, que conclusão a gente chega? Que conclusão a gente chega? Onde a igreja deveria concentrar seus recursos e esforços para capacitar, para alcançar os não alcançados? Uma pergunta aqui: quantos que estão aqui hoje chegaram a Cristo através de um familiar? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora, os que chegaram através de um amigo. Está vendo? Fica com a mão levantada, os dois grupos. Quer dizer, a grande maioria que está aqui, pode baixar, está dentro dessas duas coisas. Através de um familiar e através de um amigo. Quantos chegaram de alguma outra maneira? Um. Como? Mas você foi com um amigo? Aham, tá. Aí decidiu entrar. Uhum. Tá. Quer dizer, um amigo que não era nem crente. Isso sim, conhecia a igreja. Né? Amados, então, essa pesquisa nos mostra uma coisa importante. No cumprimento da missão da igreja de pregar o evangelho, e diante desta informação, temos um grande desafio. Evangelismo é? Então significa que para que eu possa alcançar alguém para Cristo, eu tenho que estar com essa pessoa. Evangelismo é relacionamento. Agora, a grande dificuldade nossa é que quanto mais tempo a gente passa na igreja, menos amizade nós temos fora dela. Aí o pastor fala assim: olha, vamos fazer uma atividade diferente, convide seus amigos. Aí você olha, meus amigos já estão todos sentados aqui. Eu não tenho amigos fora da igreja. Nem os familiares eu visito. Eu não visito nem os parentes. Então, como eu vou alcançar as pessoas se eu vivo num mundo separado do mundo? A gente aprendeu também que muitas vezes tem que estar separado do mundo, né? Mas não dessa forma, né? Separado do pecado do mundo, não das pessoas do mundo. Né? Então, amados, evangelismo é relacionamento. É relacionamento. Você quer pregar o evangelho? Quer alcançar as pessoas? Então, o primeiro desafio que eu quero fazer é: você tem que estar com as pessoas. Você tem que entender que os teus relacionamentos fora da igreja devem ser intencionais. Palavra-chave é intencional. Arde no coração o desejo que as pessoas conheçam esse evangelho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que cada pessoa que Deus faz cruzar no meu caminho de alguma maneira, eu preciso conhecer essa pessoa, ela precisa me conhecer, e eu preciso ter a oportunidade de poder comunicar a minha fé para ela. De forma natural,
espontânea. Natural e espontânea. E é isso que nós vamos estar vendo hoje e amanhã. Amém? Mas antes de entrar no tema, é muito importante entender isso. Não há evangelismo eficaz sem oração. Não existe evangelismo eficaz sem oração. A igreja que quer alcançar os perdidos é uma igreja que tem que clamar pelos perdidos. Tá? Deus deseja e exige oração intercessora para o cumprimento do seu propósito de alcançar os povos da terra. O que diz Ezequiel 22, 20? Alguém pode ler bem alto? Está aí. Um só. Exatamente. O profeta está dizendo que Deus buscou alguém que tivesse fazendo o quê? Na brecha. Fazendo o quê? Por quem? Pelos habitantes, pelos perdidos. E não encontrei. Amados, evangelismo começa com oração. Jesus ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós temos que entender, amados, que não existe evangelismo sem oração. Então eu quero animar você a pegar um papel, um caderno, um lápis e fazer a lista de pessoas pelas quais você se relaciona e você de alguma maneira quer pregar o evangelho para essas pessoas e começar desde já a orar por estas pessoas, clamar por elas, clamar por suas vidas. Eu oro muitas vezes para que Deus incomode esses corações, tire a sua tranquilidade, tire a sua paz, que dê crise. Dá mais trabalho para nós depois na igreja, porque quando chega tudo quebrado, então você tem que restaurar tudo. Mas quem não chegou quebrado? Quem chegou a Cristo dizendo: olha, eu vim para Cristo porque Ele precisa de mim, eu sou muito bom? Ninguém. Não é verdade? Então a gente tem que orar pedindo a Deus oportunidade, pedindo a Deus que Ele toque, que Ele quebrante, que Ele tire os ídolos desse coração, que estão enganando a alma. Amados, nós precisamos clamar, né? Por que é importante a oração intercessora? Primeiro, Deus nos chama para interceder. Segundo, a oração intercessora pelos perdidos nos ajuda a não perder a visão da nossa tarefa prioritária e da nossa dependência dEle para fazer essa tarefa. E sair pregar o evangelho não é simplesmente conhecer uma técnica, uma coisa que eu preciso falar, e eu saio daí como se eu estivesse vendendo qualquer coisa porta por porta. Não. É batalha espiritual. Então, eu preciso estar na dependência dEle. E quando eu oro pelos perdidos, eu não perco a visão de qual é a tarefa prioritária da igreja. Qual é a tarefa prioritária da igreja? E eu acabo, porque se eu não oro, amado, sabe o que acontece? Eu acabo pensando que nós estamos aqui como igreja para fazer a comida não sei do que, a festa não sei da onde, o passeio não sei da onde, o encontro com a outra igreja não sei da onde. E a gente pensa que isso é vida cristã. É que nem igreja que vive de evento. Você conhece alguma igreja que vive de evento? Hein? Tem sempre que ter algum evento. Porque se eu não faço evento, a outra vai fazer e o povo daqui vai para a outra lá. Então, eu preciso fazer um evento melhor que a outra para poder... Então, eu digo assim que pastor que faz evento ensina para a sua igreja que ser crente é participar de eventos. E os líderes da igreja pensam que liderança é saber fazer eventos. Então, nós somos chamados para pregar o evangelho aos perdidos. Essa é a nossa tarefa prioritária. E muitas vezes é o que menos nós aprendemos. O que menos nós aprendemos. Nós fizemos esse curso lá na Espanha, na igreja, vieram umas 30 ou 40 pessoas da igreja.
um avivamento. 40 pessoas da igreja fazendo um curso de evangelismo, isso é um avivamento, né? Aí, hoje, irmãos, na reunião de oração semanal, vocês têm reunião de oração semanal? Tem? Aqui ou grupos? Grupos. A reunião de oração, aí é o termômetro de uma igreja, né? Não é quantos vêm no culto de domingo, é quantos participam da oração. A reunião de oração da igreja, lá é sexta-feira à noite. Eu contei para o pastor, antigamente vinha o grupo orar, e era assim, pastor, ora por mim porque eu tenho um problema na coluna, ora por minha família, porque não sei o quê, ora por mim porque eu estou sem trabalho, ora por mim porque eu estou com a minha mãe está doente, ora por mim. Hoje, 90% dos pedidos da oração é assim, pastor, ora por mim, porque eu estou pregando para um companheiro de trabalho, e eu quero que ele se converta. Pastor, ora por nós, porque esse fim de semana a minha irmã vem com o marido na minha casa, vão estar conosco, eles não são crentes. E ora por nós para que a gente possa compartilhar o evangelho com eles. E 90% das orações hoje são os irmãos não pensando mais neles mesmos, mas nas oportunidades que Deus está dando para eles poder compartilhar o evangelho com outras pessoas. Amados, é isso. É isso que tem que mudar no coração da igreja. Esse é o desejo que deve nascer no coração da igreja, né? Então, amados, então, por que é importante orar? Leva-me a ver além da minha própria realidade, não? A vitória do reino espiritual é imprescindível, sendo alcançada por meio da oração. Moisés, lembra? Moisés intercedia com as mãos levantadas, e Josué ganhava, né? O rei Josafá decretou jejum e oração, e quando ele foi para a guerra, o inimigo já tinha sido derrotado, né? Paulo, nas suas cartas, sempre está dizendo, ora por mim, mas não ora por mim para que eu seja solto, ora para que o evangelho possa ser pregado, né? Esse era o grande desafio, essa era a cabeça deles. Ele sabia que Deus estava no controle das circunstâncias. Ele sabia, eu estou preso, mas o evangelho está solto. O evangelho está solto. E essa era a preocupação do coração deles. E essa deve ser a nossa preocupação também. E o poder de Deus é derramado por meio da oração intercessora. Quando a igreja daqui ora por Espanha, amados, Deus opera lá. Deus opera lá. Vidas são alcançadas, né? A Rússia manda mísseis que atravessam a Rússia e vai estourar lá na Ucrânia. Mas muito antes dos homens conhecerem isso, a igreja já sabia disso. Ela ora aqui e o míssil vai estourar lá na Espanha, né? E vidas vão ser libertas do poder do diabo. Era oração intercessora, né? Por isso que é difícil orar, hein? Porque o diabo sabe disso. Não é verdade? Não é difícil orar? Hein? Você faz o compromisso de oração, tudo acontece na hora que você decide orar. Toca o telefone, tem briga, acontece qualquer coisa para você não orar. E isso, amados, é com todo mundo, hein? Não pensa que é só com você, não. Tá? O mundo espiritual é afetado por meio da oração intercessora. Amados, então vamos lá. Jesus disse em Marcos 1,17, e disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele já anuncia, ao chamar os seus discípulos, que eles iam ser preparados para uma tarefa. Ele não simplesmente chama para estar com ele, né? Então, vamos analisar esse chamado. Ele chama a pescadores, utiliza uma linguagem conhecida por pescadores. Qual a linguagem que ele usa? Da pesca, não é verdade? Ele fala, olha, vocês pescavam peixes, agora eu vou ensinar vocês a pescar homens, né? Ele usa uma linguagem conhecida, né? Mas diz que tem que vir em pós de mim, tem que aprender com a convivência no discipulado. Jesus está dizendo assim,
anda comigo e eu vou ensinar você a pescar homens. Né? Então, tem que seguir. Fazer dos seus discípulos pescadores de homens é tarefa do Senhor. Eu farei que sejais. O Senhor quer nos ensinar a pescar homens. A ensinar os seus discípulos a pescar homens. Então, o que a gente aprende aqui? Que pregar o Evangelho e fazer discípulos é uma tarefa que deve ser aprendida por aquele que segue a Cristo. Você segue a Cristo? Então, Ele quer ensinar você a pescar homens. A todos nós. Ele nos quer ensinar a pescar homens. E nós precisamos aprender com Ele como fazer essa tarefa. Hoje nós tivemos um exemplo aqui, né? E quando estava tendo esse exemplo, a irmã falou que tem gente que às vezes só entrega folheto, né? E eu lembrei que em São Paulo, uma vez, saiu até na notícia, uma irmã, uma crente, pegou um avião, São Paulo-Rio, ponte aérea, São Paulo-Rio, e ela, crente, ela pegou, entrou no avião e começou a dar folheto para todos os passageiros do avião. E deu um reboliço dentro do avião, e afinal tiraram ela do avião, puseram ela para fora, ela não pôde fazer a viagem. Ela deu um folheto, e o título desse folheto era Sua Última Viagem. E a foto era um avião. A foto do folheto era um avião decolando. E o título era Sua Última Viagem. Então, a cabecinha dessa irmã, ela pensou assim, esse folheto é ideal para dar no avião. Agora, os passageiros que estavam dentro do avião, quando pegaram aquele folheto e viram Sua Última Viagem, o que eles pensaram? Imagina se tem pessoas supersticiosas dentro do avião. Né? Deu briga com ela dentro do avião. Né? Agora, a intenção dela foi boa, mas foi sábia. Não é verdade? E às vezes a gente comete os mesmos erros. Hein? Não vamos dizer que não, a gente às vezes pode cometer os mesmos erros. Né? A gente quer fazer a coisa certa, às vezes faz da forma errada. Né? Então, a gente precisa aprender. Né? Qual é a diferença entre testemunhar o que Cristo fez na nossa vida, ou na sua vida, e pregar o Evangelho e fazer discípulo? Alguém pode responder essa pergunta? Qual é a diferença entre testemunhar de Jesus, o que Jesus fez na minha vida, e pregar o Evangelho? Alguém pode arriscar, falar qual é a diferença? Sim. Da conversão. Quer dizer, quando eu testemunhar é contar o que Jesus fez na minha vida, né? Geralmente o testemunho tem 3 partes. Quais são? Antes, o que sucedeu, e agora, né? Às vezes até isso a gente tem que aprender, sabe? Uma vez tinha um grupo de homens de discipulado e eu falei assim, vocês vão aprender a dar o seu testemunho pessoal. Então eu expliquei, peguei lá os 3 exemplos de Paulo, que ele dá o seu testemunho, falei, vamos estudar, você vai escrever, e eu quero que você faça não em 1 minuto, mas em 3, eu dei um pouquinho mais para eles. Em 3 minutos, você vai contar o que Jesus fez na tua vida. Né? E aí, então, na semana seguinte, eles vieram preparados para contar. Um deles não teve na lição anterior, mas eu deixei que ele falasse. Ele falou 30 minutos. Eu não interrompi, eu deixei. Os demais olhavam para mim assim, e ele, 30 minutos. E quando às vezes as pessoas não sabem falar o testemunho, até mesmo o testemunho pessoal, contam mais do que era a sua vida antes do que agora. Eu já escutei gente dar seu testemunho pessoal, amados, que começar a falar as porcarias que fazia no passado, que parece que fala com saudade.
Parece que fala, parece que quer voltar a fazer aquilo. Você já escutou isso? Olha, a Bíblia diz que tem coisas que até o mencionar é feio. Não, eu não preciso dar detalhe do meu passado, das porcarias que eu vivi no meu passado. O que eu preciso falar é da glória do que Jesus fez. Mas tem crente que começa a contar, parece que chama mais atenção falar da porcaria do passado que do que Jesus fez. Nem isso sabe, né? Olha, toda pregação do Evangelho é um testemunho. É um testemunho do que Jesus fez. Mas nem todo testemunho é uma pregação do Evangelho. Tá? Às vezes a gente dá testemunho, mas o nosso testemunho é contando algo do que Jesus fez, mas não é a pregação do Evangelho. Então, a gente testemunhar, todo crente pode testemunhar. Todo crente é capaz de testemunhar. Por exemplo, Jesus curou um cego. Vocês lembram da história? Jesus curou um cego, e aí vieram para esse cego e perguntaram para ele quem tinha curado ele. O que esse cego respondeu? Eu não sei, eu era cego, eu não vi, né? Eu não vi. E quando eu abri os olhos, ele já não estava ali, né? Então, ele deu o testemunho dele. Aí falaram que Jesus era pecador. O que ele respondeu? Se é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Quer dizer, ele deu o seu testemunho, mas isso não é pregar o Evangelho. Isso não é pregar o Evangelho. Ele sabia o que tinha acontecido com ele, mas não sabia quem fez. Não é verdade? Depois Jesus aparece para ele, e aí Jesus se revela a ele. Né? Às vezes, amados, temos a oportunidade de dar testemunho e contamos coisas maravilhosas que Deus fez. E as pessoas escutam e falam, muito bem, é bonito. Ou a gente fala do amor de Deus, né? Deus ama, Deus te ama, Deus ama todo mundo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor? Sim ou não? Sim. Mas isso não é pregar o Evangelho. Né? Pregar o Evangelho é dar a notícia completa. Completa. Né? Tá? Então, pregar o Evangelho e fazer discípulo é algo que devemos aprender no caminhar com Jesus, no discipulado. Né? Pregar o Evangelho não consiste apenas em dizer as coisas que Jesus fez na nossa vida, mas anunciar as boas novas de salvação de uma maneira clara, completa e compreensível. A pessoa tem que entender. Tem que entender. E, às vezes, a gente faz muita coisa que não está correta. Né? Eu, como missionário, confesso diante de Deus que eu já fiz muita coisa errada. Né? Principalmente em cultos. Né? A gente aprende determinadas coisas. Estava contando para o pastor. Faz aquele culto evangelístico, chama. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Né? Eu não digo que isso está errado, muita gente aceita Jesus assim, hein? Levanta a mão, vem aqui na frente, agora repete comigo essa oração, aí ele repete aquela oração com você, tal, aí você termina de repetir a oração e fala assim, agora você se converteu, você agora é um filho de Deus, teu nome está escrito no livro da vida. Será? Essa parte aí é perigosa. Como eu sei que realmente se converteu? Como eu sei que simplesmente respondeu uma oração que eu mandei ele falar? Como eu sei se eu não estou manipulando esse coração para fazer aquilo que eu quero? Verdade ou não, mas vamos ser sinceros. Eu fui missionário na Colômbia, eu fiz isso, eu chamei o pessoal, veio na frente, orou, tudo. No fim do culto eu fui cumprimentar cada um, olha, Deus te abençoe, você agora se converteu. E uma senhora falou assim, o quê? Eu me converti? Mas eu não queria? Eu falei, agora é tarde. Não tem volta atrás. Eu vou pôr você no meu relatório e eu não vou tirar.
Sabe, Deus começou a me mostrar como a gente muitas vezes manipula as pessoas. E sabe o que é mais difícil? O mais difícil, amados, não é que uma pessoa faça isso, você faz isso, é que ela acredita que agora ela é crente, quando na verdade nunca se converteu. E está cheio de gente na igreja assim hoje, que pensa que é crente, porque repetiu uma oração e foi batizado, mas a vida não dá fruto de justiça, não tem transformação. Olha, você pode fazer isso, não digo que você não deixe de fazer isso, faz repetir oração, faz entregar a vida, faz entender que é pecador, que precisa, que reconhece, tudo, mas não diz que é crente. Olha, você tomou uma decisão, agora nós vamos ver se a vida mostra que você realmente se converteu. Não é verdade? Hein? Tem que ser assim, amados. Eu contei para o pastor, um homem lá na Espanha chegou para mim, um argentino chegou para mim no começo do nosso ministério, há 20 anos atrás, sentou comigo e falou assim, eu quero ser discipulado. Eu falei, mas eu não vou te discipular. Eu falei, por quê? Porque você não é crente. Você não se converteu, você não entendeu o evangelho, você vem na igreja, mas você não é crente. E ele olhou assim e falou, olha, esse círculo é a tua vida. Aqui tem um trono, aqui está você, eu, sentado aqui. Jesus está aqui fora. Ele falou, esse sou eu. Ele falou, exatamente, esse é você. Agora, quando você quiser sair daqui e que Jesus reine sobre a tua vida e você entenda que você é um pecador e vai para o inferno e só Jesus pode transformar a tua vida, quando você entenda essa verdade e chega para mim e fala assim, eu quero ser um crente. Eu sei que sem Jesus eu estou perdido. Quando você tomar essa decisão, você vem aqui, eu sou o primeiro a te discipular. Ele foi embora, nunca mais voltou. Depois de quase 20 anos, a esposa se converteu firme, teve câncer. Apareceu, chorando. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Entende? A minha esposa quer falar algo. Eu sempre deixo porque é sábio. Eu tenho 3 filhos. Eles são profissionais, responsáveis. Eles foram criados escutando o Evangelho. Mas eu sempre quis saber se realmente eles iam viver para eles. Eles amam a Jesus ou vão viver? Eles amam a Jesus ou eles amam mais a sua profissão? Eles amam a Jesus ou eles amam mais a sua vida privada? O que eles amam mais? Porque aquilo que eles amarem mais é naquilo que eles vão gastar o melhor da sua vida. Jim Elliot, missionário no Equador, entre os Aucas, deu a sua vida, morreu lá. Ele tem uma frase que para mim é célebre. Ele falou assim, não é nécio, não é tonto aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então, hoje eu vejo, para a glória do Altíssimo, hoje eu pergunto, Senhor, antes eu queria que meus filhos tivessem boa profissão, tivesse isso, tivesse isso. Hoje, eu penso, tudo isso é bom, mas isso não é o melhor. Porque isso não dá vida eterna, não dá fruto, não dá. Aquele que não perder, não ganha. E hoje eu vejo os 3. Porta aberta da casa. Convidando gente. Sempre abrindo, pondo a sua mesa para servir a boa comida. Pregar o Evangelho de Jesus. Eu falo, oh Deus, graças, obrigado Senhor. Eu não quero nada. Eu quero que realmente eles sejam teus. Me dá igual que eles comam alface ou carne. Eu já comi alface muito tempo. Lavei roupa no rio, já vi bomba, guerrilheiro. Mais que feliz. Eu quero filho na fé, não quero ser estéril. E não quero filhos religiosos. Não, melhor o ateu que o religioso. Jesus combateu mais o farisaísmo, a religião. Para fazer discípulo, tem que morrer. Não pode se envolver com esse mundo. E ai de nós, ai de nós. Amém, irmãos?
Oh, Deus, dá-nos visão, foco, reino de Deus. Eu falo muito, irmão. É fogo. Está até queimando o microfone aqui, ó. Está até queimando. Amém? Né? Então, devo aprender a falar, quando falar, como falar, para quem falar e como me conduzir quando falo. Esse é o nosso grande desafio. Amém? Amados, Jesus falou que ia fazer de nós pescadores de homens. Quantos aqui gostam de pescar? Pastor, eu sei que gosta. 1, 2, 3, temos aqui uns quantos pescadores. Excelente, excelente. Eles vão me ajudar agora. Jesus falou que nós íamos ser pescadores de homens. Então, ele comparou o evangelismo com a pescaria, não é verdade? E tem muito que aprender aí, né? Jesus, então, compara a pregação do evangelho, o evangelismo, com a pesca, né? Então, o que a gente aprende com essa comparação? Amados, existem basicamente duas formas de pescar. Uma é com rede, né? E Jesus fala sobre isso numa parábola, né? Ele conta que, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda quantidade de peixes, né? Então, eu sempre digo que o evangelismo, em termos de campanha, de trabalho da igreja, é como lançar a rede. Mas o evangelismo pessoal, como é? É com a varinha. É com a varinha. E as duas formas, amados, a gente tem que aprender, né? A gente vê um exemplo maravilhoso disso, é Jesus com a mulher samaritana, em João 4. Né? Como Jesus foi desde uma conversa pedindo água, até colocar o dedo na ferida do coração daquela mulher. Quando Jesus fala assim, você quer, então, essa água viva? Traz o teu marido. E pôs o dedo na ferida dela. Porque, amados, não existe pregação do evangelho sem a compreensão de que você é um pecador. Né? Então, é maravilhoso o que Jesus fez aí. Né? Então, tem que aprender como evangelizar, onde evangelizar, de que mensagem comunicar e como comunicar. E se aprende com a pesca, né? E a gente vai depois falar sobre isso. Então, vamos lá. Evangelismo pessoal. A varinha. No Uruguai, eu nunca gostei de pescar, confesso. Nunca gostei de pescar. No Uruguai, quando eu fui missionário no Uruguai, comecei a evangelizar homens e eles gostavam de pescar no rio. Eles iam no rio Santa Luzia pescar. Passavam a noite inteira no rio, tomando chimarrão e pescando. Para mim, é a coisa mais desesperante que existe. Cheio de pernilongo, mosquito, bicho, e ali, às vezes, frio, tem que fazer a fogueira, e está ali jogando, e põe, eles falam a chicharra, que é uma latinha com pedrinha, porque não consegue nem ver onde está a coisa, tem que escutar o barulhinho. Tem peixe, vai lá. Né? E fica ali do lado do rio. Mas eu descobri que o homem uruguaio, ele começa a abrir o coração depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Então, eu ia pescar, porque eles iam pescar o peixe, e eu ia pescar eles. Então, eu tinha que aprender a pescar com eles. E eu passava a noite no rio, porque eu estava pescando os pescadores. Né? Então, eu aprendi muita coisa com eles na pesca. Né? Então, amados, conhecer o peixe que eu vou pescar. Por exemplo, que peixe que tem aqui? Que peixe que eu vou pescar? O que come esse peixe? Né? Porque tem diferentes tipos de peixe. E tem diferentes tipos de anzol para diferentes tipos de peixe. Os pescadores sabem disso, não é verdade? E tem diferentes tipos de isca.
Não é? Então, tem peixes que são mais durante o dia, quando está sol. Né? Lá a gente chegava de dia com sol para pegar uns lambarizinhos, chama mojarra, porque esses lambarizinhos era a isca dos peixes que se ia pescar de noite, que eram peixes grandes que comiam os peixes pequenos. Então, durante o dia você pescava os pequenininhos e de noite ia pescar com esses, pescar os peixes maiores. Né? Então, os peixes que são mais noturnos, não? Que comem de noite. Né? E, geralmente, eles comem minhoca, comem outros peixes. E, de manhã, a gente pescava com pão, com farinha, com macarrão, com um montão de coisa. Não é assim? Eu aprendi alguma coisa. Não muito, mas eu aprendi. E tem, na Espanha, por exemplo, tem as trutas, que aqui não tem, né? Que é peixe mais de água fria. Eles comem insetos que caem em cima da superfície da água. Você já viu nos filmes aquelas lanças, e aquilo cai na superfície da água assim, e vai correndo, e a truta vê e, né? E vai buscar lá na superfície da água. Então, você tem que saber como pescar cada peixe, com que pescar, né? Então, a truta é com anzol, com moscas artificiais, com insetos que flutuam sobre a água. Aqui, ó, tem uma truta aqui, ó, né? Então, depois a gente vai falar do evangelismo. Aqui diz assim, né? Ensinar alguém a pescar requer muito mais que dar a vara para a pesca. Né? Você não ensina uma pessoa a pescar simplesmente dando a vara na mão dele. Né? Você tem que aprender tudo isso. Né? Aprender o quê? Né? A utilizar essa vara correto, a isca correta, tempo de pesca, o momento de puxar. Não é assim? Pescadores, não é assim? Tem peixe que não é que vai comendo devagarzinho, assim, ó, só dando uma biscadinha, e vai mamando assim. E se você puxa toda hora, o que acontece? Não pega nada. Passa o dia inteiro ali puxando e não pega nada. Você tem que esperar o puxão mais forte. Agora, tem peixe que vem direto e já dá um puxão. Não é assim? Tem peixe que vem e já come tudo de uma vez. Né? Mas o evangelismo é assim. Tem que aprender a pescar. Né? E o momento certo, né? A luta para trazer o peixe. Lutas. Né? Você tem que saber, né, como, para não arrebentar esse processo de trazer o peixe para fora. É uma batalha espiritual. Você tem que saber como puxar e como trazer ele para fora. Né? Então, amados, o pescador tem que aprender a ser paciente e entender todas as circunstâncias. Se choveu, se não choveu, se choveu, a água está suja, o peixe não vai comer. Tem toda essa história de pescador, não tem? Depois tem as mentiras também, que pegou o peixe maior do que pegou, tá? Mas isso aí é outra história. Né? Isso aí tem no meio evangélico também, sabe? Você fala com evangelistas, ele fala assim, fizemos uma campanha, centenas se converteram. Foi 102, né? Mas 102 já é centenas. Dezenas, foi 12. Né? Dezenas. Então, você já fica imaginando 50, 60. Na verdade, foi 12. Foi mais de 10. Né? Se for mais de 10, são dezenas. Né? Então, também tem a coisa de aumentar o que acontece. Né? Tá? Então, amados, o que nos ensina isso com relação ao evangelismo? Vamos começar agora a entrar no nosso campo. O que isso nos ensina? Pensa na tua vida diária. Pensa na tua vida diária. Tá? Você levanta de manhã cedo na tua casa. Qual é a tua rotina? Eu montei várias coisas aqui que não necessariamente está nessa ordem, mas fazem parte da nossa rotina. Né? A gente levanta, toma o nosso café, alguns fazem a devocional de manhã, se prepara para sair, né? Pega o carro, vê que o carro está sem combustível e vai abastecer. Geralmente, a gente abastece sempre no mesmo posto, não é verdade? A gente tem aquela rotina e sempre vai no mesmo posto e abastece ali no mesmo posto de gasolina. Sai dali,
ou deixa o filho na escola, se tem filho pequeno, depois ou vai antes na padaria comprar o pão, né? E sempre compra na mesma padaria, porque gosta do pão daquela padaria, ou se compra aí, ou se compra de tarde, mas sempre tem aquela rotina. Não temos uma rotina de vida? Hein? O banco, né? Você vai no banco, o seu ambiente de trabalho, você chega no seu escritório, no seu trabalho, tem as pessoas que trabalham ali com você, né? Do trabalho, a esposa manda uma mensagem, ou a esposa mesmo saiu trabalhar, volta de lá, tem que passar no supermercado, comprar alguma coisa para levar para casa. Não é assim a nossa rotina? Hein? E geralmente você vai no mesmo supermercado, que já é caminho, você passa ali, né? E passa e pega as coisas e vai no caixa. Você já conhece os caixas, porque você vê quase todo dia ou toda semana, você vê as pessoas que trabalham ali. Essas são as pessoas que você sempre vê no posto de gasolina, na padaria, no banco, né? Ou se vai na escola, no trabalho, mais que você conhece todos eles, né? Depois do trabalho, você pode passar numa farmácia, geralmente na mesma farmácia. Você chega em casa, os vizinhos também estão chegando. Boa tarde, bom dia. Não é assim? Conhece os vizinhos de muito tempo, que estão ali do lado da tua casa, né? Aí você tem os seus familiares, que você tem contato, às vezes, uma vez por semana, você visita, vai ver, vai visitar o pai, a mãe, ou um familiar. Me entende o que eu estou falando? Nós temos a nossa rotina de vida, não é verdade? E também na igreja. Você chega na igreja, vem, conhece os irmãos, e você até sabe de alguma visita que está aqui, porque você é um rosto diferente, que não está acostumado a estar aqui. Não é verdade? Sim ou não? Você fala assim, aquele lá, acho que é a primeira vez que está aqui. Aqui tem aquele costume de fazer aquele papelzinho, escreve o nome, de vez em quando. Então, o pastor fala das visitas e tal, né? Aí todo mundo olha a visita que está ali. A nossa rotina de vida como crente, não é verdade? A pergunta é, com quantas pessoas você se encontra diariamente? Você já pensou com quantas pessoas você se encontra diariamente? Na tua rotina de vida? É muita, não é? É com bastante gente que a gente se encontra. Mas a pergunta é, dessas pessoas, quantas realmente te conhecem? Quantas realmente te conhecem? Quantas dessas pessoas você teve mais que um bom dia, eu quero álcool ou gasolina, me dá 4 pãezinhos. Quanto foi? Débito ou crédito? Não, aqui não tem nota paulista, né? Lá em São Paulo tem. Eu chego da Espanha, o pessoal vai no supermercado, você quer nota paulista? Eu nem sei o que é isso. Falei, não quero nada não, só vou levar isso aqui. Não quero mais nada. Né? CPF, aqui pedem CPF para tudo. Eu começo a entrar em crise. Né? Você entra na farmácia, me dá uma aspirina. O CPF, eu preciso do CPF para comprar uma aspirina? Né? Mas quantas dessas pessoas você trocou mais que 2 palavras? Não tenho tempo. Não tenho tempo para as pessoas. Mas como você vai alcançar as pessoas se você não tem tempo para as pessoas? Às vezes nós estamos tão absorvidos com a nossa própria vida, a gente não tem tempo nem de olhar na cara das pessoas. E se você olha para a cara das pessoas, você pode já ver muita coisa. Você pode ver que a pessoa está sofrendo, a pessoa não está bem. Sim. E você pode trocar 2 palavras com ela. Fui comprar carne hoje. Né? Aí cheguei lá, o cara do açougue, não sei o que tal. Falei, mas eu não estou acostumado a comprar essas carnes assim. Eu quero dar. Comecei a conversar com ele sobre a carne e tal. Aí ele me deu a carne, eu falei, olha, que Deus te abençoe. Obrigado, você também, que Deus te abençoe, você vai já bem, ter um bom trabalho hoje e teu salário aumente. Isso está bom, isso está...
E você começa a conversar com as pessoas. A conversar com as pessoas. Nós fomos tomar café em Assis, onde mora meu genro, numa cafeteria, conversei com o dono. Comida gostosa você faz aqui, que café quentinho. Aí comecei do café quentinho, de uma comida gostosa. E a minha esposa, olha, será que a tua esposa pode me ensinar a fazer essa esfirra? Eu vou falar para ela, eu quero levar isso para a Espanha. Eu vou falar com ela. Bem, o que vocês fazem na Espanha? Nós somos missionários. Missionários? O que é isso? Tem a santa lá. Aí começamos a conversar, começou a compartilhar o evangelho. Olha, eu quero a página de vocês, eu quero escutar isso, eu quero saber. De tomar um café, de comer uma esfirra. Me entende o que eu estou falando? Sim. Quer falar alguma coisa? Não? Amados, é mais do que simplesmente ver o rosto como uma paisagem da minha vida. As pessoas hoje que cruzam no nosso caminho são paisagens do nosso dia a dia, que nós encontramos todos os dias. E são paisagens que estão aí, na nossa vida. Mas não é assim. Nós temos que entender que os nossos relacionamentos têm que ser intencionais. Tem que ser intencionais. Né? Quantas dessas pessoas conhecem o teu testemunho? Conhecem a tua luta, o teu coração? Sabe? Às vezes a gente está pensando até que evangelismo é chegar lá e já pregar. Não. Eu digo, amados, que o evangelismo pessoal é algo natural da vida do crente. Não é algo artificial. Não estou vendendo nada. É parte natural da minha vida. Eu vou viver o evangelho diante dessa pessoa. E ela vai ver que o evangelho é mais. Quando eu falei que eu era pastor para esse homem, ele ficou assim, ó. Sabe? Eu falei assim, fica tranquilo. Eu não sou que nem esses caras que estão na televisão, não. Falei, inclusive, eu vou te dizer uma coisa. A maioria deles tinha que estar tudo na cadeia. Aí ele falou, é verdade, é verdade. Aí eu fiquei esperando. Se ele falasse mal dos pastores, eu ia falar mal dos padres. Porque eu posso falar mal dos pastores, ele não. É o meu Grêmio, não é o Grêmio dele. Não é verdade? Eu posso, ele não. Eu vou falar mal. Os padres não são diferentes, não, hein? Ele vai falar, é verdade, que eu fiz isso com um outro. E ele falou, é verdade. Aí você começa a compartilhar com eles. Aí ele começa a ver que isso aqui é diferente. Isso aqui não é o que eu estou acostumado a ver. Sabe por quê, amados? O Brasil é diferente da Espanha. Aqui Deus está na boca de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo fala, Deus te abençoe, graças a Deus. Lá não. O cara passa 2 meses na UTI com Covid, sai de lá falando, eu tive sorte. Graças ao médico. Você não escuta ninguém falando graças a Deus. Deus não está na boca do povo espanhol, mas Deus está na boca do povo brasileiro. Mas só na boca. Não está no coração. Não está no coração. Dos católicos e até de muito crente, hein? Até de muita gente que está na igreja. Está na boca, mas não está no coração. Né? E, amados, a gente tem que mostrar que nós somos diferentes. Uma família católica de Assis, que a gente está tendo contato, Deus está fazendo. O homem chegou para mim, eu comecei a falar assim, não, vamos tratar eles como se fossem cristãos. Ele me emprestou o carro para o meu cunhado fazer tudo o que precisava. A gente foi, amou, serviu, compartilho, falo as coisas, falo de Deus para eles, falo com liberdade, como se fosse a coisa mais natural da minha vida. Outro dia ele sentou e falou, fala da tua igreja, fala como vocês, o que vocês são, como vocês são. Aí eu comecei a contar. E eu falei para Leila, ele está vendo muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. É isso, amados. Uma coisa, gente, eu vou falar pouquinho.
Mas é verdade que se a gente não incomodar a nossa própria vida, a gente não vai. O que eu falo com incomodar? Se eu não trazer essas pessoas perto de mim, como que elas vão ver? Entende? Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é que eu incomode, que eu traga. Às vezes eu não quero, claro que não. Eu gosto de ficar sozinha. Claro, você acha que não? Eu estou cansada. Eu quero fazer outras coisas. Mas graças a Deus, que Deus não me deixa. Porque depois que eu faço aquilo para o qual eu fui chamada a fazer, o gozo que eu sinto, a alegria, eu falo, ai Deus, isso é mais gostoso que qualquer coisa. Que ir para um restaurante, que comer uma boa comida, é melhor que tudo. Então, eu trago perto, incomodar a minha, sai da tua zona de conforto. Não faz aquilo que a tua carne, muitas vezes, é o que a gente quer fazer, né? Eu não quero abrir, entende? Mas, na verdade, para pregar o Evangelho, para seguir a Cristo, você tem que abrir. E você tem que estar disposto. A gente chega da Espanha, minhas amigas da infância, gente, chamam, eu falo, ai, Guilherme, ai, vamos lá. Sabe o que elas fazem? A minha amiga da infância chama toda a família dela. Sentamos tudo na mesa para tomar um lanchinho. Mas esse lanchinho, sabe o que é? Fala do Evangelho, fala o que vocês fazem, fala como é, fala. E uma delas fala assim, nossa, a gente tinha que ir nessa escola teológica para aprender a Bíblia. Falou, Deus, ajuda-nos a sermos, fazer o que tem que fazer, né? É muito bom. Quanto a tempo. Enquanto há tempo. Sim, enquanto há tempo. É muito curto. Você escolhe onde você vai gastar o melhor do teu tempo. Com você, com a tua casa, com a tua profissão, eu não sei com o quê. Mas aonde tiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Não tem como, não tem como. Se você não dá fruto que glorifica a Deus, é porque o teu coração não está em Jesus. Averigua bem qual é o teu ídolo. Você vai dar o teu tempo para o teu ídolo. Eu tenho que fazer isso, gente. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pregar o Evangelho para mim todos os dias. Senão a minha carne vai para onde não tem que ir. Deleitar-me aonde não há prazer. Eu estou falando muito de novo. Tá bom, aí eu descanso um pouquinho. É verdade, mas, olha, é melhor que comer num restaurante, que comer uma boa comida, mas se você convidar, eu posso ir no restaurante, eu não tenho problema também não, viu? Eu também desfruto de coisas não tão boas. Vamos lá. Gente, então, o nosso desafio consiste em romper barreiras, todos os pensamentos, argumentos, ações que impedem você de aproximar-se a eles e eles a Cristo. Conhecer o contexto cultural, familiar, social no qual eu estou pregando. Segundo, eu tenho que edificar uma ponte, edificar pontes, o amor e o serviço que te aproxima a eles, ao seu coração. Conhecer as necessidades do coração da pessoa. Qual é a necessidade desse coração? E cruzar com o Evangelho. Ter a liberdade para comunicar o Evangelho com amor e graça, de forma que seja entendida. E, por último, então, discipular para o crescimento. Solidificar, fazer crescer e dar fruto para a glória de Deus. Essa é a tarefa do evangelista, a tarefa do evangelismo pessoal. Romper as barreiras que eles colocam,
construir uma ponte ao coração dessa pessoa e poder cruzar com o Evangelho. Né? Essa é a nossa tarefa. Então, vamos ver cada uma delas. Tá? Há um abismo entre o coração de um crente e o coração de um incrédulo. Amados, isso aqui é uma cidade da Espanha. Tá? Vê aqui uma ponte gigantesca feita na época dos romanos, que vai desse lado a esse da cidade. Está perto de Granada, eu nunca fui aí, eu tenho muita vontade de conhecer essa ponte, conhecer essa cidade, uma cidade muito pequenininha, mas eu nunca cheguei ainda a conhecer. Né? Amados, nós temos que aprender a construir esta ponte, romper as barreiras, construir a ponte e cruzar com o Evangelho é nosso grande desafio. Né? Devemos conhecer duas coisas básicas: que compartilhamos e a quem compartilhamos. Amados, os incrédulos, eles constroem barreiras e destroem as pontes. E no evangelismo há uma luta espiritual. A gente não pode esquecer isso. Existe uma luta espiritual. Né? E o homem forte, né, que deve ser neutralizado pela oração do povo de Deus. Tá? E como crente, nós temos que romper essas barreiras, construir a ponte com oração e serviço de amor. Né? O trabalho, às vezes, é lento e na dependência do Espírito Santo de Deus. Batalha espiritual, amarrar o homem forte, amar, servir. Evangelismo, amados, não é imediato muitas vezes. É um trabalho lento. Quantos aqui escutaram o evangelho às vezes por anos e não se converteram? Né? É lento, é lento. Às vezes a gente prega e fala, não quer saber. Não. Olha, segue amando, segue orando, segue amando, segue mostrando a Cristo e orando. Em algum momento Deus vai fazer a sua obra, né? E vai tocar. Esse é o nosso trabalho. Amados, quais são as barreiras existentes? Eu anotei algumas, eu gostaria de escutar de vocês algumas outras, se vocês lembram. Né? Por exemplo, existem muitos prejuízos, né? Informação falsa, igrejas e pastores com mau testemunho. Isso no Brasil é muito forte. Né? As pessoas têm muita essa informação. Lá na Espanha não tem, porque não tem tanta igreja, não tem pastor. Então, essa não é uma barreira para nós lá tão forte. Né? Mas aqui no Brasil, sim. Né? Por exemplo, ídolos do coração, o ateísmo, as religiões, as mentiras que o diabo põe, né? A mente pós-moderna, que isso é muito forte na Europa, né? Tudo é relativo, o que é bom para você não é bom para mim, isso é bom para você, então, mas eu penso em outra coisa, então tudo é relativo, né? E conhecimentos falsos, a cultura, né? No Brasil, por exemplo, o misticismo, aqui você luta muito com isso, que aqui o brasileiro crê em tudo. Em tudo. Ele está na igreja no domingo, no centro, na sexta-feira. Tudo aquilo que dá certo e funciona, ele vai atrás. Né? Ele está domingo chorando aqui na frente, derramado, e durante a semana ele sai dali, já esqueceu, está ali fazendo outra coisa. Né? E o brasileiro, ele é assim. Né? O brasileiro, você não tem que dizer o que ele tem que crer, você tem que dizer o que ele não deve crer. Né? É um processo... Né? Tem que entender tudo isso, são as barreiras, né? A família, às vezes existem muitas barreiras com respeito à família, né? Quais são algumas barreiras que vocês recordam aqui no Brasil, quando você pensa em evangelismo? Quais são algumas dificuldades que se enfrenta? Alguém pode mencionar alguma mais, se você lembra de alguma coisa? Orgulho. Em que sentido orgulho? Boa. Materialismo. Uhum. Sim. Então, isso está aqui nesse, né? Se tornam barreiras difíceis, né? Uhum.
Uhum. É o ópio do povo, né? Isso está mais ligado ao ateísmo, né? Ao humanismo, né? A visão de humanismo. Uhum. Uhum. É interessante isso. Eu lembro quando nós estávamos na Colômbia como missionários e a gente tinha 6 meses para plantar uma igreja. 6 meses. Saí de lá com uma igreja já plantada, né? E você não tem muito tempo para fazer evangelismo assim natural, com amizade, com coisa, porque em 6 meses você tem que. Então a gente fazia assim uma amizade natural forçada, né? Tinha que ser muito rápido, né? E fazia evangelismo casa por casa, porque não tinha muito tempo para outras coisas. E eu me lembro, a minha esposa foi com uma outra jovem da equipe numa casa, tocou lá, começou a compartilhar, olha, nós estamos aqui, tal, para falar de Jesus, tal. A mulher falou assim: não quero saber nada de Jesus, de crente, porque crente não bebe vinho, não escuta música, a música lá é salsa e merengue. É? Não escuta música e não come chouriço de sangue, não come sangue. Aí a minha esposa falou assim para ela: não, a senhora está enganada, isso não é verdade, isso não é o evangelho, isso não é ser crente. Isso não é ser crente. Ela falou: ah, não, então venham. Entra. Puseram as duas sentadas na mesa, puseram música de merengue, puseram um prato de arroz com chouriço e um copo de vinho. A minha esposa não gosta de chouriço, não é de tomar vinho e muito menos de ficar escutando música. É. A música era o mais leve. Mas ela sentou, comeu o chouriço com arroz, tomou o vinho, escutou a música, e domingo 8 pessoas dessa família estavam no culto. 8 pessoas dessa igreja estavam no culto, escutando o evangelho. Como às vezes nós rompemos essas barreiras de ser crente, é não fazer isso, é não fazer aquilo, é mostrando na nossa vida o que é verdadeiramente ser crente. Né? Às vezes a gente entra numas discussões no nosso evangelismo que não leva a nada. Né? Com um católico, por exemplo, você vai discutir com ele sobre imagem, santo, a Virgem. Né? Lá na Espanha é a Virgem, a Virgem, a Virgem, tudo é, né? Cada lugar tem a sua com seu nome. Né? Na nossa cidade é a Virgem de las Angústias. Imagina. E a gente sabe que tem até um demônio atrás disso, porque a região da Espanha com mais depressão é Granada. E a padroeira de Granada é a Virgem das Angústias. Você entende como o diabo faz as coisas? Extremadura, a Virgem de la Soledad. E ali eles dizem que eles são abandonados pelo resto da Espanha. Ninguém lembra da Extremadura. Quem está lá? A Virgem de la Soledad. Tem algo espiritual atrás de tudo isso. Né? Eu não vou entrar nessas coisas.
Um montão de gente na cidade, um montão de mulher na cidade se chama Maria das Angústias. Mas um nome desse para a filha? Deus me livre e guarde. Mas como você chama angústia? Né? Chama angústia. É? Bom, tem a outra que chama remédio também, porque tem a Virgem de los Remédios, e ela chama remédio. Né? Então, amados, a gente muitas vezes chega para os católicos e quer debater essas coisas, né? E você tem que entender que não é aí, nós não fomos chamados para isso. Eu me lembro que eu era missionário no Uruguai, e veio um italiano, tinha um grupo, eu comecei a estudar a Bíblia com homens na minha casa. Consegui 2 anos, consegui juntar 2 homens para estudar a Bíblia na minha casa. Depois de 2 anos. Contato, vieram. Aí conheci um italiano grandão, caminhoneiro, grande, chamava Aloy. Conheci numa festa. E me apresentaram, eu conversei com ele. O que você acha? Sou missionário, faço isso. Se você quiser, eu tenho um grupo de homens estudando a Bíblia na minha casa, vai fulano e fulano. E ele conhecia um dos homens. Naquela semana ele foi na loja desse homem saber o que era aquilo. Porque ele não confiava no que eu falava. Confiava no que o outro ia falar. O outro era uruguaio, eu não. Aí o cara falou, não, é muito jóia, tal. Ele falou assim, eu vou. Ele chegou na minha casa, abriu a porta, entrou. E na cidade de Florida tem um santo milagroso, chamado San Cono. Que o vô desse italiano trouxe da Itália para lá. E fez a capela quase na frente da casa deles. E 3 de junho vai a procissão, a cidade, o país inteiro lá, porque é o santo milagroso. Não é reconhecido pela igreja, mas é popular. É pior ainda. Né? E ele é devoto desse santo de família. O seu vô trouxe esse santo. Ele entrou na minha casa, parou na minha frente e falou assim, eu sou sanconiano. O que você tem para dizer para mim de Sancono? Eu olhei para ele e falei, nada. Olha, Aloy, aqui nós vamos falar de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho e vamos falar de Jesus. Depois que a gente falar tudo que a gente tem que falar sobre Jesus, se você quiser, a gente pode sentar e conversar sobre esse santo. E ele falou, tá bem. E sentou e ficou no estudo. Semana seguinte, ele veio na minha casa com 2 homens mais. Eu fiquei alucinado. Eu tinha 2 anos para trazer 2, e esse cara que nem crente traz mais 2. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Aloy, como é que você trouxe esses homens? Eu não sei. Eu falei que eu vim aqui, que eu estou tratando de me salvar, se eles quisessem, que eles viessem comigo. E eles vieram. Eu falei, Jesus, a gente vai com tanta estratégia, com tanta coisa. E o cara simplesmente falou, eu estou tratando de me salvar, se quiser, vem comigo. E os caras... Aí, nessa segunda vez, ele falou para mim assim, sabe, eu não consigo dormir sem tomar calmantes. Amados, uma das coisas que vocês vão aprender nesse curso é que evangelismo é mais escutar que falar. Quando ele fala, eu não consigo dormir sem tomar calmante, o que ele está falando? Eu não tenho paz. Não é verdade? Aprenda a escutar o que ele está falando por trás das suas palavras. Né? Eu não tenho paz. Então eu falei para ele assim, você sabia, Aloy, que Jesus é o melhor calmante que existe? Eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Eu orei por ele. Eu orei por ele para que ele pudesse dormir sem tomar calmante. Que Jesus se revelasse ao coração dele como o príncipe de paz. Aquela semana eu encontrei ele na rua, ele gritou de longe, eu estou dormindo tanto que eu tenho medo de passar para o outro lado. Eu falei, provou. Não é? Amados, eu aprendi com o meu discipulador que evangelismo é colocar o caramelo na boca. Vai provando. Quer comer? Vai provando.
Vai provando. Aí eu sentei com ele e falei assim, então você agora precisa conhecer esse que te deu a paz. E aí eu preguei o evangelho para ele. E ele recebeu a Cristo. E quando ele recebeu a Cristo, chorando, eu falei, agora nós vamos conversar sobre o sancono. Porque ele já tinha Cristo. Sabe o que a gente faz muitas vezes, amados? A gente condena o que a pessoa fala, sem dar para ela algo excelente. Hein? Não é verdade? Um exemplo disso. Leila, vem aqui. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem. Pega esse copo d'água aqui. A Leila ama esse copo d'água. Esse copo d'água é a coisa mais importante da vida dela. Ela confia que esse copo d'água aqui vai dar tudo o que ela precisa, e as respostas da sua alma, e o deleite do seu coração. E ela não solta esse copo d'água para nada. Eu chego para ela e falo assim, sabe, esse copo d'água aqui não presta para nada. Você tem que soltar isso aí, porque isso aqui não é bom para você. O que ela vai fazer? Ela vai ficar brava comigo, não é verdade? Porque eu estou condenando aquilo que ela ama. Hein? Olha isso. Isso aqui é um microfone. Dá para falar mais alto. Está vendo? Ele é muito melhor que isso daí. E eu começo a mostrar o que eu tenho para ela. E ela começa a ver o que eu tenho. E ela começa a ver que o que eu tenho, ela começa a comparar com o que ela tem. E ela começa a ver que o que ela tem é inferior. Eu falo, você sabe? Você quer isso para você? Você pode ter. Você quer? Eu posso te dar. Mas para você pegar esse, você precisa soltar esse. Então ela vai soltar esse, porque ela descobriu que esse é melhor. Mas eu não vou dar o microfone para ela, porque ela vai começar a falar. Os homens lá no Uruguai, esses homens que se converteram, estão firmes, 30 anos. Nós fomos para lá, fomos na casa de um deles. Eu sou incrédula, hein? Eu sou igual Tomé. Tem que beliscar. Ele nos convidou, ele falou assim, eu recebo aqui os irmãos os gideões, vêm e ficam hospedados na minha casa. E eu assim, firme, escolhidos por Deus, separados por Deus, estão lá, enviando missionários. Glória a Jesus, a obra de Deus, não nós. Amém? Vamos terminar, gente. Eu quero só mostrar mais duas coisas e vamos terminar. Tá? Então, como romper as barreiras para edificar pontes? Romper as barreiras, tirar as pedras do caminho. Isso se faz não só falando do Evangelho, mas mostrando a verdade do Evangelho através da nossa vida. E de conhecer a cultura que eu estou alcançando com o Evangelho. Saber o que a pessoa crê, o que ela pensa, o que ela crê. Esse casal em Assis agora, da cafeteria, ele chegou para mim e falou assim, eu tenho só um filho. Ele tem uma namorada, ela é filha única também, mas estão muito juntos muito tempo, mas eu não falo, não forço. Todo mundo fala, você vai casar, quer ele sair. Mas eu não faço, porque ele vai embora, a casa fica vazia. Amados, quando ele começa a contar essas coisas, o que ele está falando? O que ele está falando? A vida dele está centrada em quem? No filho, não é verdade? Aprenda a escutar, aprenda a escutar. Aprenda a escutar o coração da pessoa. Porque o Evangelho tem que entrar aí. E você vai encontrar a porta para a entrada do Evangelho. Aprenda a escutar o que a pessoa fala. Às vezes a gente está mais preocupado naquilo que a gente vai falar do que escutando o que a pessoa está falando. Né? Tá? Então, compartilhar o texto
dentro do seu contexto cultural. Nós vamos falar isso amanhã, né? Com muita oração e no poder do Espírito Santo. Evangelismo é batalha espiritual. Então, construir as barreiras, né? Esse texto conhecido, né? Quando Jesus fala assim, olha, quando eu estava nu, me vestiste, quando fizeste isso? Quando fizeste para os outros, aprender a servir as pessoas, as suas necessidades, né? Olha, se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2, serve, dá. Amado, se você não está disposto a renunciar, você não vai conseguir pregar o Evangelho. Não vai. Se você pensa que aquilo que tem é teu, é para você não vai abrir a sua casa, você não vai dar, você não vai ceder, você não vai se entregar. Sabe? E é duro, não é fácil não, sabe? Deus mostra muitas vezes como o nosso coração é egoísta. Uma vez eu estava no Uruguai, uma velhinha, uma senhora que foi prostituta a vida inteira, e ela se converteu, e a gente estava trabalhando com ela já partiu com o Senhor, e ela ia todo dia na nossa casa, todo dia conversar com a Leila na nossa casa, né? E a Leila conversava com ela, compartilhava. Aí a vida dela mudou. Acho que ela tinha o quê? Não chegava a 70 anos, mas quem olhava ela parecia que tinha quase 90. Pela vida que ela tinha vivido. Ela tinha só um dente aqui, sabe? Até era educativo, porque eu tinha a minha filha pequenininha, e a minha filha pequenininha falava assim, vai escovar o dente. Eu não quero. Eu falava, você vai ficar que nem a Renê. Aí ela escovava o dente. Então, era educativo. Tá, né? Mas uma vez eu estava em casa, a Leila teve que sair, ela saiu de viagem, eu estava sozinho com os filhos, eu levei meus filhos para a escola e voltei, e passei no açougue, e eu vi ali uns frios, um matambre, que eles chamam, frios assim, que vem com ovo dentro, com coisa assim. E eu pensei, nossa, 2 fatias disso aí, com um pãozinho que eu tenho lá em casa, agora de manhã, vai ser uma beleza. Aí eu entrei e falei, dá 2 fatias. 2. Né? Levei para casa, preparei o mate, o chimarrão, peguei o pão, pus as 2 fatiazinhas ali na mesa, falei, agora eu vou sentar, fazer minha devocional, comer esse pãozinho, tranquilo, as crianças tudo na escola. Pimo! Campainha. Abro a porta, Renê. Buenos dias, pastor. Buenos dias, Renê, como está? Tudo bem? A Leila não está, ela está de viagem e tal. Eu sabia. Ah, muito bem, você sabia. Tá? E você está bem? Sim, estou bem. Então, Renê, quer passar? Bueno. Entra, Renê. Aí entra a Renê ali na cozinha, começa a conversar com ela, eu olho a Renê, ela está olhando o meu pãozinho. E eu estou conversando com ela e ela olhando o meu pãozinho. Eu falei assim, não, senhor, esse pãozinho é meu. Esse pãozinho é meu. Eu fiquei imaginando como eu ia comer desde que eu cheguei aqui. E esse pãozinho é meu. E se eu ofereço, ela vai aceitar. Ela não vai dizer não, obrigado. Ela vai aceitar o pãozinho. E eu continuava conversando com ela e o Espírito Santo me apertando. Oferece o pãozinho. Não, sai, Satanás. Esse pãozinho é meu. Eu tenho direito de comer esse pãozinho. Aí aquilo ia apertando e eu conversando. E ela não tira o olho do meu pãozinho. Aí eu não aguentei e falei assim, Renê, eu preparei, você quer? Bueno. Deus falou assim, como é teu coração? Como você continua pensando em você, nas coisas mais pequenas? Como é que você quer entregar as coisas grandes se as coisas mais pequenas você quer reter para você? Amado, se a gente quer evangelizar, a gente tem que aprender a não pensar em nós. A não pensar em nós, tá? A gente tem que aprender a se dar. Sabe por quê? Quando você começa a amar e a servir, acontece um milagre na tua vida, sabe?
Porque edificar pontes é utilizar nossos dons e talentos com o fruto do Espírito atuando em nós, através de nós, para a glória de Deus, servindo e amando. E sabe o que acontece? Olha, tudo o que a gente ganha com respeito às pessoas, quando a gente começa a amar e a servir. Você ganha delas respeito. Podem, no trabalho, podem rir de você porque você é crente, porque você não aceita determinadas coisas, porque você não faz determinadas coisas, mas na hora que alguém tiver um problema sério, é para você que eles vão conversar. Porque você ganhou o respeito, a autoridade, o direito de ser ouvido. Você é uma pessoa de confiança, com confidencialidade. Eles podem abrir o coração para você sem temor, tá? Porque você ganhou o amor deles, você começou a ser um modelo para a vida deles. E em muitos casos, isto sucede muito mais rápido do que você imagina. Os vizinhos do meu filho, que é pastor, não são crentes. Eles dizem que um lá é o informático, o outro é vendedor, o outro não sei o quê, e falam que ele é o teólogo da rua. Os casais brigam e vão buscar ele para ajudá-los no casamento. Ele ganhou o respeito de todos os vizinhos. De todos. Foi convidado para sair de férias no verão com eles. Não crentes. Porque ganha o respeito. Amém? E por último, porque as pessoas carecem de amizades profundas. Tá? E por último, para terminar, chegamos então a ter a oportunidade de comunicar o Evangelho. Quando chegamos nesse ponto, a pessoa está aberta para ouvir a mensagem do Evangelho. O seu coração está receptivo. Então, quais são os elementos que são importantes na pregação do Evangelho? O que não pode deixar de ser falado? Vamos ver, os que estão aqui. Eu coloquei a primeira coisa, a consciência de que você é um pecador. Amados, não existe proclamação do Evangelho sem primeiro dar a má notícia. A mensagem do Evangelho começa com uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? A pessoa tem que ter a consciência de que ela é um pecador e ela vai pro inferno. Você vive longe de Deus e o teu fim é a morte eterna. Não há esperança para aquele que está longe de Cristo. Você não pode dar a boa notícia sem antes dar a má notícia. Você tem que mostrar o câncer para depois mostrar a cura. Porque se não é assim, as pessoas abraçam esse Cristo que morreu por elas pensando que elas ainda são boas. E isso é um grande problema depois. Não é verdade? Tem que dar a má notícia. Tem que se arrepender do seu pecado. Segunda notícia, você tem que entender que você é um pecador e você tem que se arrepender do seu pecado. Ter a consciência e arrependimento. E depois do arrependimento, então, entender o que Jesus fez na cruz por você. Ele tomou a tua culpa. Ele pagou no teu lugar. A tua morte foi sobre ele. Para que a vida dele venha sobre você. Ele tem que entender que ele foi resgatado da morte. Foi comprado, redimido, comprado pelo sangue de Cristo, da morte para a vida. Ele tem que entender isso. Esse é o Evangelho. E que agora ele está justificado. Não só perdoado, mas ele está justificado diante de Deus. Justificado, pois, diz Romanos 5,
Estamos diante de Deus, em Cristo Jesus. Temos paz com Deus, porque nós somos justificados. O que significa isso? Significa que Deus, em Cristo Jesus, não só perdoou o teu pecado, mas Ele vê você como uma pessoa que nunca pecou. Isso é ser justificado. Deus torna justo ao pecador. E é isso, amados, essa é a mensagem mais gloriosa que tem. Essa é a nossa mensagem. Que Deus não só perdoou o nosso pecado, mas Ele nos declarou justos em Cristo Jesus. Por isso nós podemos orar pedindo perdão aos nossos pecados diariamente, como diz 1 João 5, não, 1 João 1, 9. Se confessarmos, você já pensou nesse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Justo para perdoar. Parece que não combina a palavra justo com perdão. Justo combina com justiça, não é verdade? Hein? Você comete um crime, o pastor João comete um crime, está diante do juiz, fala assim, ele assassinou uma pessoa, o juiz chega diante dele e fala assim, eu vou declarar você justo e te perdoo. Um juiz fala, não, um juiz justo, o que ele faz é cumprir a justiça, a lei. Ele faz, é cumprir a lei. Justiça é cumprir a lei. Pode ser misericordioso em perdoar você, mas justo? Não. Por que ele é justo? Porque já foi cumprida em Jesus. Toda a lei foi cumprida em Jesus. Por isso ele é justo de perdoar você. Porque em Cristo já foi cumprido. Isso é o Evangelho. Isso é que as pessoas precisam saber. Não existe coisa mais gloriosa que isso, amém? E aí essa é a mensagem que nós temos que dar. Você pode falar do amor de Deus, você pode falar tudo isso, mas se você não fala essas coisas, você não pregou o Evangelho. Meio Evangelho. Meia história, não a história completa. Amém? Paramos aqui? Já passamos muito tempo. Amanhã a gente entra na segunda parte. Tá? Espero que esteja desafiando o teu coração. Amém?